Dia 25/12, dia de Natal, nosso último programa do ano. Então, eu queria começar esse programa lembrando a vocês que hoje é o aniversário de Jesus, não é? Então, nos aniversários, a gente costuma dar um presente, mas a gente, de Jesus e de Deus, a gente quer sempre um presente. Então, vou mostrar para vocês aí uma figurinha que eu recebi, que é muito importante nesse momento para a gente lembrar quem é o aniversariante de hoje, que não somos nós. Então, para lembrar o aniversariante de hoje e a mensagem que ele nos traz de reflexão e de mudança de nós mesmos, nós vamos ter uma mensagem que o Frei Beto me mandou, que eu vou ler para vocês agora, e depois uma conversa com o nosso bispo diocesano, Dom Gregório Paixão. Então, Frei Beto me mandou o seguinte: quem vive em cidades populosas do Brasil encontra por toda parte pessoas em situação de rua. Muitas vítimas do desemprego, da falta de escolaridade, da dependência química. Todas fruto do descaso do poder público, que não se empenha em combater as raízes do principal problema brasileiro e mundial, a desigualdade social. Em geral, a atitude de pessoas da classe média e alta, ao cruzarem com as que se encontram em situação de rua, é de indiferença, asco, medo, ou fazem um gesto piedoso de oferecer algo, comida, dinheiro, para aliviar a consciência. Esses bem-nascidos, no entanto, são na maioria cristãos. E se agora se preparam junto com suas famílias para celebrar o Natal, fica uma pergunta: o que significa o Natal para eles? Um adorno no canto da sala, em forma de presépio, uns bonecos vestidos de Papai Noel, mera confraternização mercantilista da qual todos se sentem na obrigação de presentear alguém, até mesmo quem se despreza, ou uma ocasião de se empanturrar à mesa, enquanto 24 mil pessoas morrem por dia de fome no mundo? Ou é de fato uma festa religiosa, centrada no fato histórico paradigmático de que Deus veio habitar entre nós e assumiu a nossa condição humana? Recordamos o relato dos evangélicos Mateus e Lucas. Eles registraram que Maria e José eram noivos, portanto não estavam casados. No entanto, José encontra Maria, antes de que se unissem, grávida do Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Aqui Maria se irmana a todas as mães solteiras repudiadas pelos maridos. Pela lei judaica, José, desconfiado da traição de Maria, poderia tê-la acusado de adultério, e ela seria condenada à morte por apedrejamento. Porém, como a amava, pretendeu abandoná-la à própria sorte. Mas Deus, então, fez entender a José o mistério do nascimento de Jesus. Então, para cumprir o recenseamento imposto pelo imperador romano, o casal se deslocou de Nazaré para Belém, terra da família de José. Lá os parentes de José se recusaram a hospedá-los, com certeza por estarem convencidos de que José engravidara Maria sem ter se casado com ela. Aqui, o casal Maria e José se irmanam a todos que, repelidos do lar, se encontram em uma situação de rua. Sem ter para onde ir, Maria e José ocuparam a manjedoura de um sítio. Aqui o casal se irmana a todos os sem terra e sem tetos que existem.
Logo após o nascimento de Jesus, o rei Herodes, informado de que um rival havia nascido em Belém, que era Jesus, ordena o massacre de todos os bebês. Maria e José fogem então com o menino para o Egito. Aqui a família abençoada se irmana a todos os perseguidos pelos poderosos, refugiados, exilados e banidos. Comemorar o Natal é, portanto, gente, comemorar todos esses episódios e dar a eles o sentido evangélico que merecem. Deus se fez pessoa em situação de rua para nos mobilizar em favor de todos os que são rejeitados, perseguidos, abandonados e discriminados. A gente nem pensa nisso, né? Este, portanto, é o melhor presente que podemos dar no Natal. Nos fazer presentes nos movimentos e nas mobilizações que defendem os direitos dos que se encontram em situação de rua e combater a desigualdade social para que a nossa sociedade seja reflexo da comunidade de Jesus, na qual todos partilhavam os pães, os peixes e os vinhos. Olha a partilha aí. Quem sabe uma pessoa em situação de rua, com vocação poética, tem escrito esse poema anônimo gravado num muro. Para falar a verdade, nunca tive pijama. Para quê, se nunca tive cama? Verdade verdadeira, nunca tive brinquedo, apenas tive medo. Mas hoje há tanto frio, tanta umidade, que invento um cobertor de sol poente e um pijama de sonho em cama quente. É bom brincar e sonhar em ser gente. Vamos fazer um intervalo com um momento musical pelo Paulo Gansel.
Então, agora vamos conversar com o Dom Gregório e, para terminar o programa, terminaremos o programa com uma bênção que Dom Gregório vai dar a todos nós, tá? Então, aqui eu me despeço de vocês, o último programa do ano, desejando a todos um Natal cristão, recebendo realmente, nesse Natal diferente, sem ostentação, sem tem tanto exterior, Jesus no coração de cada um. Feliz Natal e um resto de ano santo e corajoso para todos nós. É um prazer muito grande, nesse dia 25, porque o programa está indo ao ar no dia de Natal, dia 25, nós termos assim, a aventura de conseguir essa entrevista com o senhor. Eu queria muito lhe ouvir e queria muito que o senhor transmitisse a todos aqueles que estão nos escutando e nos assistindo tudo que só a sua fé inabalável nesse momento pode nos trazer. Porque até eu ando muito confusa, Dom Gregório, muito cheia de altos e baixos, não entendendo muito bem os desígnios de Deus nesse momento. Então, eu queria tanto que o senhor nos desse uma injeção de fé e fizesse nesse nascimento de Cristo nascer no coração da gente a paz, a tranquilidade e uma fé inabalável no que o Deus pretende nos mostrar através disso tudo que está acontecendo. Tá bom? Então, o senhor está com a palavra aí. A gente vai dialogando. Para mim é uma graça muito grande, Ana Maria, poder mais uma vez estar aí com você no seu programa, com as pessoas que vão nos assistir, não é, que estão conosco. Não é uma graça muito grande poder voltar, não é, a esse bate-papo gostoso que a gente sempre teve, de um modo especial em datas especiais. Portanto, para mim é uma grande alegria poder estar aqui bem pertinho de você. A distância física, assim, que está em minha casa, eu estou aqui na minha residência, mas o coração está unido como sempre, não é? Então é muito bom, assim, poder vê-la. E nesse momento tão especial eu quero lembrar, não é? Nós estamos assim às portas do Natal, mas quero lembrar que lá atrás, no dia 8 de dezembro, né, nós tivemos um fato histórico, não é, que de algum modo nos prepara também para esse Natal, que é a primeira pessoa que foi vacinada. Não é? Então, a Inglaterra está vacinando, os Estados Unidos aí também, outros países vão começar, o Brasil em breve. Então, nós estamos vivendo também em meio a esse grande tumulto, esse momento um pouco complicado da nossa história, nós estamos vivendo também uma profunda esperança. Então, eu quero dizer para você que venham aqui ao seu programa profundamente feliz, né? E principalmente também feliz por você ter convidado esse seu irmão para dar uma palavrinha nesse momento, principalmente mas eu não podia deixar, Dom Gregório, eu não podia deixar no dia 25 de dezembro, nesse 2020 tão anormal, tão diferente, de ouvi-lo, porque a gente não sabe como que vai se conduzir e conduzir os outros que estão à nossa volta. Chega um momento que a gente fica tão cheio de angústia, de inseguranças, de medos. Eu estou muito medrosa, nunca fui medrosa, estou medrosa. Então, eu acho que essa coisa tem que ter uma palavra de quem vive na fé, inabalável, para nos contagiar. E eu conto com o senhor para dar esse recado. Muito obrigado, Ana Maria. Veja só, em primeiro lugar, eu gostaria de pegar aquilo que você está dizendo nesse momento, né? Todos nós estamos profundamente assustados, né? Nós estamos fugindo da melhor maneira possível desse vírus, que faz uma escolha sem que a gente entenda de algumas pessoas, não é? Para contaminar. Algumas ficam mais ou menos assintomáticas, outras pessoas ficam muito mal e outras pessoas faleceram, né? Então, o Brasil já passou de 180 mil pessoas, estamos aí, né, num número assim absurdo de pessoas que morreram ao longo desse período. Então, realmente, se a gente imaginar a quantidade de pessoas que faleceram, realmente, o coração da gente fica profundamente entristecido. Agora, veja só, Ana Maria, quando a gente olha a história da humanidade, quando a gente percebe aquilo que a humanidade viveu,
A gente tem que lembrar, né, desses grandes exemplos que nós temos para lembrar que os momentos atuais que nós estamos vivendo, os medos que nós estamos vivendo, eles sempre fizeram parte da história da nossa humanidade. E é interessante perceber que no meio disso tudo nós temos que entender que existe um projeto maravilhoso de Deus que respeita a liberdade, né, respeita a natureza, que nós estamos encaixados nessa mesma natureza. Às vezes, nós olhamos para o céu e culpamos a Deus daquilo que não está lá tão bem, o que a gente imagina que ele podia fazer diferente, e nós não olhamos para nós mesmos, né? Eu sempre lembro, Ana Maria, aquele fato tão interessante do capítulo 1º do livro do Gênesis, capítulo 1º e capítulo 2º, né? Já é na virada do capítulo 1º para o capítulo 2º, quando Eva, dialogando, é claro que isso é profundamente simbólico, né? Eva dialogando com a serpente, aceita que a serpente lhe ofereça do fruto proibido e ela come do fruto e dá para o seu marido. Depois que isso acontece, qual o problema que se dá? Deus aparece, Adão encontra com Deus, se esconde, porque percebe que está nu, porque a serpente disse, se vocês provarem desse fruto, vocês serão como deuses, vocês serão potentes, vocês poderão tudo. É isso que Deus não quer. Então vocês, naturalmente, vão fazer isso, porque afinal de contas Deus está querendo que vocês sejam submissos. Então, use dessa liberdade. Então, aí os dois comem, e é bem interessante como Deus aparece. Veja só esse raciocínio. Quando Deus aparece, Adão se esconde, mas o que Adão faz? Adão diz, olhe o diálogo, que coisa horrorosa. Ele diz, a mulher que o Senhor colocou ao meu lado, me deu do fruto e eu comi. Ele disse, olha, ela que é a culpada, eu não sou culpado, foi ela que me deu do fruto da árvore proibida. Deus vai dialogar com a mulher. O que a mulher faz? A mulher diz, a serpente me enganou e eu comi. A mulher acusa a serpente. E na hora que Deus certamente olhou lá para a serpente, que é o diabo, o diabo olhou para trás, não tinha quem acusar e recebeu a culpa eternamente. Eu estou dizendo isso aqui para você, o seguinte, para todos vocês que estão nos assistindo. Nós estamos sempre acusando os outros daquilo que é culpa nossa. Nós sempre estamos acusando A, B, C e nunca assumimos o nosso próprio erro. Aí no final das contas, quem é o culpado? Foi Deus que colocou o homem no paraíso, foi Deus que deixou lá que eles ficassem sozinhos, foi Deus que devia controlar a pessoa humana como uma marionete, assim por diante, e a gente não assume. Até hoje, Adão e Eva não pediram desculpas a Deus pelo pecado cometido. E qual era o fruto que eles não podiam comer? Numa linguagem mais contemporânea, ou seja, Deus diz para ele, olha, não cheire crack, não enche a cara de cachaça, não fume maconha, não fume crack, não traia sua esposa, não viva numa vida medíocre, busque coisas boas, deixa o que não presta de lado e viva a beleza do paraíso. Não deteriore o meio ambiente. Exatamente, tudo isso, não seja racista, não tenha preconceito em relação às pessoas, não seja machista e tantas outras coisas que significa isso, comer desse fruto, ou seja, provar da miséria do pecado ao invés de provar da graça de Deus. Então qual foi o resultado? A miséria que nós praticamos recai sobre nós. Pois bem, vamos dar um salto de milhares de anos para chegar a nós. Ora, o que é uma pandemia? A pandemia é um vírus que sempre existiu na natureza, que resolveu nos visitar. Quem causou essa pandemia? Como nós mesmos. Causando? Pois é isso. Quem é que está causando o aquecimento global? Quem é o culpado que as pessoas não tenham um salário digno? Quem é o culpado de que as pessoas estejam na rua, os marginais? É Deus que deseja a miséria? Foi Deus que criou um vírus para nos matar? Por acaso Deus é um pai terrível ou é um pai de misericórdia? Então a gente tem que perceber, e isso é inegável, que nós, mexendo na natureza, mexendo no corpo humano, mexendo naquilo que podia ser trabalhado com respeito, porque nós podemos sim criar cidades, nós podemos sim cortar uma árvore, mas plantar 5, nós podemos sim criar esgotos e não jogar material dentro dos rios, nós podemos sim ter todo o cuidado em relação à natureza, mas a gente desrespeitou a natureza. Aí vem aquele antigo aprendizado que a gente não pode esquecer, que diz o seguinte, olha, Deus perdoa sempre,
O homem de vez em quando, a natureza nunca. E é exatamente isso. Se eu construir uma casa num lugar, né, perigoso, né, que eu sei que pode haver um desastre natural, eu estou correndo o risco de que uma pedra ou alguma coisa caia sobre mim. Se eu construir uma casa num lugar que eu sei que tem um rio que transborda, eu sei que na próxima chuva minha casa vai embora. Né? Se eu, Ana Maria, fumar 2 carteiras, 3 carteiras de cigarro por dia, eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ter câncer. Eu sei a natureza, ela simplesmente respeita aquilo que a gente colocou. Né? Se eu devasto as florestas, as baratas viriam até nós e os ratos também. Então, chegando ao vírus, então, como a gente desrespeitou os animais, como a gente comeu carne que não devia comer, como a gente fez uma série de questões, mais cedo ou mais tarde o vírus haveria de aparecer como apareceu na história da humanidade. Alguns mais fortes, outros menos. Algumas sequelas nós temos de outras doenças, como dengue, chikungunya e tantas outras, como também gripes e outras coisas. Os vírus estão aí. Quem é o culpado disso tudo? É Deus? Não. Os medíocres vão dizer que Deus fez isso. Não foi Deus que fez isso, não. Fomos nós que fizemos. Né? Como também estamos fazendo pelo bem uma vacina para combater o vírus. Né? Quem é que é o culpado dessas coisas que estão acontecendo ao nosso lado? É Deus? Não. A gente está querendo acusar ao Deus, porque como Deus é um pai de misericórdia e como Deus não tem uma voz para falar, né? Então o que a gente acaba fazendo? A gente acaba acusando aquele que não pode, entre aspas, se defender, digamos assim, se nós quisermos dizer assim. Então a gente tem que dizer o seguinte, olha, tem um vírus perigosíssimo, e isso foi causado pela ação humana, que fez com que eles finalmente pudessem sair do seu casulo, ou do lugar onde ele estava, e se espalhou ao redor do mundo. Né? Não é à toa que todo esse problema do vírus ao redor do mundo gerou uma bancada de negócios para políticos, para governantes, para imperadores, assim por diante, e quem sobra no meio disso tudo? Um povo que não tem informação correta sobre os fatos, não é? Uma mídia que gera em nós o imenso medo para que nós estejamos atrelados à cena do próximo capítulo, que é como uma novela, né? Jornal nos deixa uma possibilidade, dá uma cenazinha bonitinha no final, todo jornal é assim, né? Para que cause esperança, mas já nos prende para o outro, então tem que, o noticiário é um noticiário de miséria, várias pessoas entraram em depressão, algumas até se mataram, nós sabemos disso, né? E uma tristeza e um medo imenso. Aí a gente vem, isso para chegar no Natal, estou caminhando, certo? Aí a gente, Ana Maria, o que acontece? Não é? As pessoas começam como é que eu diria, quando a gente tem uma situação como essa, nós acabamos perdendo a esperança. Aí a gente vai dizer, não, mas aí tem que ser avisado sobre o perigo do vírus. Existe. O vírus é perigoso, nós temos que ter distanciamento social, a gente tem que usar máscara, a gente precisa ter todo cuidado, a gente agora está muito mais higiênico do que nós éramos, né? A gente descobre que estando a 1,5 metro de alguém, a gente pode até cuspir na pessoa pelas mínimas partículas que saem dos nossos lábios. Ou seja, a gente está tendo que reaprender isso tudo. Então, tudo isso, toda essa informação é extremamente necessária e tem que ser dada. E quem tem que nos avisar sobre isso é o governo, e naturalmente imprensa. Ok, tudo bem. Agora, uma coisa é você dar informação. A outra coisa é você gerar medo nas pessoas. Isso é uma responsabilidade muito grande quando nós fazemos. Sabe por quê? Porque você tem família, Ana Maria, tem pessoas que estão ao seu lado, você telefona, tem um celular, você é uma pessoa, não é que pela sua formação, capacidade, inteligência, uma líder, uma mulher empoderada, tudo mais, não é? Tem condições de falar com as pessoas que estão ao seu redor e tomar as informações. Mas esse povo, né, que faz parte, como se diz assim por diante, muitas vezes, de uma grande boiada, onde as pessoas colocam esse povo nessa grande boiada, e a gente sabe que o resultado é um matadouro. E aqueles que já tem uma síndrome de pânico, aquele que está com medo, aquele que já estava desesperançoso, porque perdeu o trabalho, perdeu isso, aquilo, como é que essas pessoas vão ficar? Então, a responsabilidade é imensa em relação a tudo isso. Então, pegando esse momento, nós temos que dizer o seguinte, né, que nós precisamos ser esperançosos. É bom que a gente não esqueça que aquela grande peste que aconteceu ali mais ou menos, se eu não estou enganado, não tenho uma data exata, mas eu acho que foi no ano 1334, a chamada peste negra, ela durou até 1379, se eu não estou enganado. Foram quase 40 anos de peste. E um terço da humanidade morreu.
Por causa de quê? Por causa do contato das pessoas com as pulgas dos ratos, porque o rato naquele período era animal doméstico, e ali, depois de tanto contato e a multiplicação, não é, dos ratos, o negócio acabou se relacionando até que alguém dissesse o seguinte: olha, o problema são os ratos. Quando começaram a queimar os ratos, né, o mundo fez uma campanha para matar os ratos, a peste foi embora, porque infelizmente não tinham os recursos que hoje nós temos. Então, quando a gente olha tudo isso, né, a gente pergunta, e Deus nessa história toda? Que eu acho que é a pergunta que todos nós precisamos fazer, não é? E Deus... Mas, Dom Gregório, antes de Deus, eu queria lhe fazer uma pergunta. Sim. Aqui, à vontade. O senhor disse que eu podia lhe cortar de vez em quando, eu vou cortar só um pouquinho, porque o senhor falou assim, as pessoas não podem ficar com medo, mas não são todas as pessoas que têm um medo racional, porque quando você tem um medo racional, você toma cuidado com a sua própria saúde, você se previne e previne os outros. Mas aonde está o medo dessas pessoas que estão na rua sem máscara, que estão indo às festas, que não estão tendo a caridade de pensar no semelhante? Porque a gente pode pegar o vírus mesmo isolada. Por exemplo, eu estou aqui na minha prisão domiciliar, vamos dizer assim. Eu estou aqui na minha prisão domiciliar, mas isso não me impede de ter que ter contato com algumas pessoas. É necessário, eu também não vou ficar paranoica de ficar inteiramente isolada, né? Então, é necessário você falar com alguém, uma pessoa que chegue, que traga uma coisa, que venha consertar alguma coisa, sei lá. E essas pessoas podem estar sintomáticas e me pegar. Tudo bem, aconteceu porque tinha que acontecer. Agora, esse pessoal que está na rua, de certa forma, desafiando o vírus, é uma irresponsabilidade, o senhor não acha? Eu acho sim, concordo plenamente com você, Ana Maria. Quero dizer o seguinte, a essas pessoas faltam bom senso, faltam senso de vida comunitária, responsabilidade com o outro. Irresponsabilidade, e eu até diria, com toda a franqueza, Ana Maria, essas pessoas, elas não desenvolveram aquilo que é fundamental em todos nós. Essas pessoas, elas não estão agindo com humanidade, no sentido de que tem um coração humano, né? E, pelo contrário, não apenas elas estão expondo a própria vida, que é o nosso maior patrimônio, mas expondo a vida dos outros. Então, elas também, por causa dessa atitude, porque, afinal de contas, a gente deseja que o coletivo faz parte, nós vivemos numa sociedade, essas pessoas, elas, quando elas tiram a máscara e elas quebram isso daí, elas estão simplesmente assumindo uma atitude de homicídio, né? Elas estão quase que colocando uma arma nos outros, uma atitude de suicídio, ou seja, elas podem contrair, podem morrer, e no terceiro momento eu diria, elas estão tendo uma atitude extremamente má, porque alguém que, sabendo do perigo e vai desrespeitando tudo e a todos, é uma atitude que não é humana, e toda atitude humana que não é humana, ela é uma atitude profundamente má. Então, realmente, é muito triste que isso aconteça. Eu vi uma entrevista, viu Ana, há mais ou menos 1 ou 2 semanas, porque eu contraí o coronavírus, né? Então, passei aí numa quarentena de 14 dias, não é, aqui, trancado, fazendo os exames, e realmente, eu posso dizer, não se aproximem do vírus, façam de tudo, porque é dificílimo, viu? Eu, com toda a franqueza, eu digo isso porque senti no próprio corpo. Mas aí eu vi uma entrevista de uma jovem, que devia ter mais ou menos 35 para 40 anos, e já é uma mulher adulta, ela disse, olha, ela dando testemunho, né? Ela foi entubada, e ela disse o seguinte, eu simplesmente, irracionalmente, resolvi botar na minha cabeça que isso era uma grande lorota, era a influência de tal país, interesse de governos, assim por diante, e eu simplesmente resolvi tirar todo tipo de tudo mais, então ia para a festa, andava, falava com todo mundo, enfrentava. Isso foi maravilhoso durante 8 meses, ela falou, e realmente não peguei vírus, andava assim por diante, fazia desdém e tudo mais, mas... né, eu brinquei tanto com o vírus que o vírus resolveu brincar comigo.
E eu contraí o vírus, ela falou, né? Eu contraí o vírus, comecei a ficar sem muita respiração, perdi o olfato, perdi o paladar, tudo que aconteceu comigo, assim, né? Só que aquilo foi potencializado. Qual o resultado? Eu não conseguia mais respirar, foi entubada, passou 15 dias entubada, depois tiveram que tirar o tubo, teve que fazer uma traqueostomia, um negócio assim, conseguiu vencer e ela disse na reportagem, não é? Eu simplesmente cometi um crime contra mim e contra os outros. A loucura que eu fiz podia ter me levado ao túmulo. Eu tive a grande graça de estar aqui viva para dizer para vocês que jamais assumam uma atitude responsável como essa que eu assumi, né, podendo estragar a minha vida, como aconteceu comigo durante o período que estive entubada. Hoje eu trago aqui a marca da traqueostomia que fiz, ela falou, e também quantas pessoas eu também não contaminei pela minha responsabilidade. Ela disse isso na televisão, no meio de comunicação, né, de grande repercussão nacional. Quando ela falou assim, ela resume exatamente aquilo que você está dizendo, Ana Maria. Exatamente essa pergunta que você fez. É de uma irresponsabilidade incrível. Não é? Então agora vamos falar de Deus. Porque isso, agora vamos entrar, o Natal foi uma coisa completamente, quer dizer, a noite que antecede o Natal, de 24 para 25, tem que ser esse ano, e foi uma coisa completamente diferente para as famílias que têm o hábito cristão de se reunir para rezar, para se confraternizar e passar a noite de Natal juntas, né? Antigamente tinha a Missa do Galo, que a gente gostava tanto de ver, agora já é também muito mais difícil a gente poder assistir, mas tudo bem. Como é que fica o Natal só no coração da gente, porque a gente não consegue nem partilhar isso com os nossos familiares? É muito duro, Dom Gregório, não é? Exatamente. Então, veja só, Ana Maria, aquilo que eu falei anteriormente é para nos levar exatamente a essa realidade que agora nós vamos meditar, não é? Eu gostaria de convidá-los, entre aspas, né, a uma leitura do capítulo 1º, 2º, não é, 3º, de alguns evangelhos, principalmente do evangelho de São Lucas, não é? Que vai nos falar exatamente sobre o nascimento de Jesus. A gente não pode esquecer que naquela noite, lá em Belém, não é? No meio Maria estava grávida, veio de Nazaré para o recenseamento, não é? Na época lá, não é, do Império Romano, não é? O Quirino era o governador da Síria, Herodes, né, o Herodes chamado Grande era o rei lá de Israel, ou seja, nós estávamos vivendo um período muito difícil e o imperador queria saber quem eram as pessoas, e como José era de origem digamos assim, da casa de Davi, da estirpe real, ele tinha que passar por esse recenseamento em Belém. Então ele vem com sua esposa, não é? Quilômetros e quilômetros, imagina uma mulher grávida de 9 meses, um barrigão imenso, e ali estava Maria, Jesus estava ali, né? E no meio, né, quando eles chegam lá, né, Maria entra no parto, né, naquele momento ali, e naturalmente buscaram um local, e não teve local, né? Então, primeira coisa, talvez a experiência desse ano, Ana Maria, 2020, seja uma experiência muito dura, mas talvez seja uma experiência muito mais próxima daquela que viveu Maria, José e Jesus, a criança, porque ficaram sozinhos. Faltavam os familiares, a segurança de Nazaré, a casa, um lugar apropriado, porque ficou ali entre os animais, a manjedoura, que geralmente é a parte inferior de uma casa, né? Antigamente era assim, então ali ficavam os animais, as pessoas dormiam em cima no primeiro andarzinho, não é? E umas casinhas muito simples, embaixo ficavam os animais. E ali ficou Maria, José e Jesus, né? Sozinhos, nesse silêncio, não é? Dessa noite feliz para nós, que celebramos o nascimento de Jesus. Mas eu posso imaginar, você imagine, Ana Maria, você que é mãe, não é? Você ter o seu filho longe da sua casa, sem um hospital, absolutamente sem nada, no meio do relento, num lugar emprestado, perto do local onde os animais ficavam, e você vê ali o seu filho, não é, nascer. Então eu acho que... Nunca tinha pensado isso, Dom Gregório. Pois é, então eu Dom Gregório, eu nunca tinha pensado isso, e agora me veio uma coisa. Eu acho que também Maria, Jesus e José sofreram uma perseguição naquele momento que a gente está sofrendo agora desse vírus.
Eu nunca tinha Exatamente. pensado isso, né? Eles eram perseguidos também naquele momento, como nós estamos sendo perseguidos agora. Exatamente, Ana Maria. E a maior perseguição, naturalmente, que eles sofreram naquele momento foi a da, como chama, do coração duro da humanidade, que não deu a uma mulher grávida o direito de ter seu filho em um lugar digno, né? A dureza, não é, do coração humano que diz, olha, vocês são de fora, assim por diante, ali tem um lugarzinho assim, e é bom lembrar que o Evangelho, não é, nos diz que eles bateram de porta em porta, e a palavra que eles receberam é, não há lugar. Ou seja, não tem lugar aqui para você. Então, é como se a humanidade dissesse, não tem lugar para Deus, não tem lugar para aquele que vem para nos salvar, não tem lugar para essa criança, né? Não tem lugar para aqueles que são, na sociedade, os excluídos e os invisíveis, e isso faz com que José e Maria, né, com Jesus que está para nascer, eles se dirigem a um local, né, onde estão os animais ali, uma estrebaria, e é bom lembrar que Jesus nasceu entre os animais, porque os homens não quiseram acolhê-lo. Então, ou seja, às vezes, os animais daquele instante souberam acolher Jesus, que viram ali aquele casal, né, entre aspas, assim, simbolicamente, porque os homens não quiseram acolher Jesus no seu lar. Então, os animais foram mais, entre aspas, racionais do que essa racionalidade humana que exclui e que manda para o lado, para a marginalidade. Então, primeira coisa assim. Então, eu acho que esse ano, né, celebrar o Natal sem os netos, pelos perigos, né, então, até que a vacina venha, celebrar o Natal sem aquilo que a gente gosta de fazer, com tantas coisas, embora nossas casas possam estar enfeitadas, celebrar o Natal assim, à distância, talvez por uma ligação, etc., talvez nos faça refletir, não é, dizendo o seguinte, olha, Jesus viveu, né, com seus pais naquele instante, um deserto de não ter ninguém que pudesse, não é, consolar, não é, aquela mulher que havia tido uma criança, não é? E aquela criança que queria ser acolhida por todos. Então, agora, mais do que nunca, a humanidade precisa recapitular a sua própria história, porque o vírus nos fez perceber, Ana Maria, algumas coisas, nos fez perceber que a grande economia europeia, a grande economia americana, os grandes assim por diante, acabaram diminuindo, quer dizer, por causa de um vírus, uma coisinha que a gente não consegue ver, a economia foi por águas abaixo. Né? É bom lembrar que gente muito forte, achava-se por diante, campeonatos, os poderosos, etc., também morreram. Né? Não existiu nada mais democrático, digamos assim, do que esse vírus, porque nenhum de nós sabe, né, a quem ele vai atacar. Ele está aqui no meu lado, está no lado de todo mundo, e a gente sabe que o perigo é constante. Então, ou seja, nós estamos vivendo um momento de profunda insegurança. Agora, onde está a segurança humana? Então a gente olha para o céu, né? Tem um salmo que eu gosto muito, diz assim, eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Então, o Senhor tem um controle da misericórdia humana, e a nós cabe naturalmente, pela inteligência humana, buscar o controle daquilo que a natureza muitas vezes desperta e que fica sem controle. Então, viver esse Natal significa dizer, ter a capacidade de não apenas olhar aquilo que externamente a gente gosta, o filho, a árvore, o presente, o abraço, assim por diante, que isso tudo é maravilhoso e pode ser vivido, mas é viver internamente, olhar para dentro de si e dizer, eu preciso fazer, né, no meu coração, uma manjedoura para que o excluído, Jesus Cristo, venha habitar dentro do meu coração. E depois também tem uma realidade, Ana Maria, que é muito importante, não é? Você, eu, várias outras pessoas, minha família, a sua família, as pessoas, meus vizinhos aqui, e tantas outras pessoas, têm realmente a possibilidade de viver a beleza do Natal, né? A gente compra uma comidinha nova, diferente, a gente até engorda um pouquinho nesse final de ano, que é a celebração, aquela coisa maravilhosa. Mas acontece, minha gente, ó, Ana Maria e você, meu irmão e minha irmã que está nos assistindo, que 90% da população não tem isso não, viu? Não tem mesmo não. Vive o Natal como Jesus viveu lá na manjedoura, passando dificuldade. Não tem condições de comprar uma árvore de Natal para colocar dentro de casa, porque não tem nem espaço para colocar, né, o Natal, né, ou para colocar uma árvore de Natal. Né? Vive como aqui, eu conheço várias famílias que vivem em um quarto com 4, 5 pessoas.
né? E ali tá o banheiro, ali está a cama, ali está os colchonetes onde as pessoas estão no chão. Então, ou seja, a maioria, não vou dizer que seja a maioria da população, mas pelo menos aí É nós temos grande parte. cerca de 30% da população que vive abaixo da linha da pobreza. Então, Com esses certeza. vivem o Natal como Jesus viveu. Então, a gente precisa fazer uma recapitulação desse Natal, por essa experiência nova da presença de Jesus, mas ao mesmo tempo pensar, eu no ano que vem terei um Natal diferente com minha família e tudo mais, mas o que é que eu vou fazer para que Jesus, que esse ano se pareceu mais próximo de mim por aquilo que eu passei, né, ele possa ser vivido também por essas pessoas que estão passando com tantas dificuldades, em que eu qual vai ser a minha participação nisso tudo? Então eu acho, viu, Ana Maria, que esse Natal vai ser diferente, a gente vai estar assim, um pouco mais entristecido pela distância dos filhos, dos netos, dos bisnetos, das pessoas que nós amamos, etc. Mas eu acho que vai ser um Natal de muito aprendizado para nós todos, porque ou a gente opta por Jesus Cristo e a sua obra, aquele que deseja habitar realmente em nosso coração, ou a gente vai viver apenas a superficialidade de uma data que, no fundo, não mudaria muita coisa na nossa vida, né? A não ser a celebração de uma data. Então, eu acho que isso é muito importante para nós, minha irmã. Quer dizer, o senhor está fazendo o que realmente a gente precisava que o senhor fizesse, puxando para refletir, né? Para a gente se introjetar e viver o Natal dentro, né? Dentro da gente, né? Essa coisa de receber o Deus dentro de você, não é isso? Exatamente, Ana Maria, porque às vezes o que nos encanta é o que está no lado de fora, não é? Aliás, a Sagrada Escritura, o próprio Jesus vai nos dizer na Bíblia Sagrada, ele vai dizer que os homens leem a aparência, Deus lê o coração, não é? Deus não faz acepção de pessoas. Então, a grande graça realmente que eu acho que nós precisamos viver, e a humanidade está tendo essa possibilidade, é de uma grande reflexão. Eu digo para você, Ana Maria, com toda a sinceridade, né, esses 10 meses, esse ano que, né, provavelmente nós vamos virar até o mês de março, até vermos a população toda vacinada, foi um ano de profunda reflexão para a minha vida. Se eu virar esse ano, não é como eu vivia anteriormente, não valeu nada a minha existência, porque essa pandemia me fez ingressar profundamente, no mais profundo da minha alma, me revisitar, e acredite, essa visita está me obrigando, já durante todo esse período, não é? E também, depois que eu fiquei contaminado, está me obrigando a rearrumar a minha casa. E se isso não acontecer, realmente não valeu nada essa experiência, que foi a experiência de toda a humanidade. Então eu acho que a gente vai sair mais fortalecido disso tudo, e eu não tenho dúvida alguma, né, uma graça especial nós haveremos de viver exatamente por causa daquilo que a gente está vivendo. Realmente foi muito triste, está sendo muito triste essa pandemia, triste que ela tenha vindo sobre nós, mas a gente vai ter que desenvolver esse lado humano, essa humanidade que nós nos esquecemos. Nos tornamos muito poderosos, nos tornamos muito empoderados, nos tornamos melhores do que os outros, nos dividimos em classes, né, em hemisférios norte e sul, entre governos, do que eu gosto, o do que eu não gosto. Ou seja, a gente está vivendo cada vez mais uma sociedade fragmentada. Eu acho que esse vírus veio dizer, olha, nós estamos no mesmo barco, né? Nós não temos foguete para fugir daqui, passar um ano lá na Lua ou em Marte para fugir disso daqui, né? É um problema de nós todos, e isso tem implicação religiosa, mudança de vida, radical de vida. Porque se a gente olhar, Ana Maria, que eu acho que a grande graça que a gente tem que perceber, a grande obra que Jesus fez quando se encarnou e veio habitar no meio de nós, ele veio para nos ensinar o que é ser humano, o que é humanidade. Porque, veja só, Jesus, Deus, né, era Deus e homem, né? Então, o que acontece? Quando ele se encarnou, ele veio nos mostrar um lado que nós havíamos esquecido. Jesus disse, é como se ele dissesse, olhem para mim, a minha encarnação, desde lá do dia do Natal, é para que vocês aprendam a ser homens e mulheres. Vocês estão sendo alguma coisa que não é isso. Vocês estão maus, vocês estão péssimos, estão endurecidos, vocês estão se maltratando, vocês estão se matando. Isso não é do humano,
Vocês não são animais irracionais. Então eu estou aqui para ensinar vocês outra vez, né, essa humanidade que vocês não conseguem perceber. E atenção, Ana Maria, né, e a você, meu irmão e minha irmã, quanto mais humanos nós somos, mais divinos nós nos tornamos. Isso é bem interessante. Né? Quando a gente se torna humano no sentido, com atitudes humanas, né? Com a caridade, com a bondade, com o amor, com a misericórdia, com a alegria, com um sorriso, essas coisas maravilhosas que nós queremos, né, que os outros nos deem e às vezes a gente não doa para os outros, quando a gente faz isso, o que acontece? A gente vive uma coisa que a igreja, né, chama de santidade. Está lá, o apóstolo Paulo vai nos falar isso tantas vezes. O que é uma pessoa que se tornar santa? Né? A gente fala assim, né? Ah, o santo. O que é o santo? O santo é a pessoa que fazia o que gostava e gostava do que fazia. O santo é aquele que colocou a sua vida à disposição dos outros. O santo era uma pessoa feliz apesar das dificuldades que encontrava à sua frente. O santo era a pessoa que sorria, ou seja, vivia uma profunda alegria em Deus e por isso transmitia essa alegria aos outros. O santo eram pessoas feitas de açúcar, a gente não pode esquecer disso, porque vinagre não atrai ninguém. Então, ou seja, eram pessoas que atraíam as outras, né, pela doçura da sua vida. Em suma, os santos eram profundamente humanos e realizados. E viviam essa alegria no sentido mais belo da palavra. Viveram aqui o paraíso, buscaram a Deus e depois foram para o céu. Então, o que é o santo, se não isso? Agora, se a gente vai viver eternamente numa frustração, reclamando, brigando, dividindo, assim por diante, então é melhor que a gente ponha, não é, um sininho aqui no pescoço, não é, para dizer, eu sou um gado, né? Eu sou um boi, eu sou um bode, eu sou uma serpente, eu sou um escorpião, né? Porque esses animais não têm os sentimentos que nós temos, né? Vivem apenas pela natureza, né? Pelo instinto. E nós vivemos por essa grande graça que é o grande dom de Deus para a nossa vida, que é, por isso somos imagem e semelhança de Deus, no sentido de que somos sábios. Então essa grande graça, então nós precisamos mais do que nunca, pelo menos eu penso isso, viu, Ana? Nós precisamos mais do que nunca nos tornarmos humanos, porque Deus se tornou humano para nos tornar divinos. Né? Então esse é o grande amor de Deus. Então o Natal resgata em nós exatamente essa humanidade. Então nós precisamos sair de nós mesmos para fazer uma grande jornada até Belém, encontrarmos lá uma criança, como encontraram os pastores, uma estrela que brilha, para significar que a luz é capaz de brilhar no meio das trevas que nós estamos vivendo, e encontrarmos aquela criança, uma criança é sempre um sinal de esperança, a resposta para as nações. Né? E que resposta é esta? É a resposta dada por Deus, não é? Pela face de Deus, que é Jesus Cristo. E que resposta é essa? É o amor, a misericórdia, a bondade e todos os outros dons que nós poderíamos aqui elencar. Então, o que Deus deseja para essa humanidade, e eu insisto muito, viu, Ana Maria, para que a gente não esqueça, o que Deus quer é que nós nos realizemos. O que Deus deseja é que sejamos felizes, mas também que a gente partilhe a felicidade com os outros. Deus veio para nós porque Ele quis habitar em nosso meio. Minha gente, nós somos amados por Deus, às vezes nós nos esquecemos disso. Ana Maria, olha, você certamente, né, quando era jovenzinha, assim, estava lá bem menininha, assim, talvez aí já despertando para o namoro, 15, 16 anos de idade, 17, certamente, nesse período, como boa parte das mulheres, não é? Os homens também, mas a gente fala mais das mulheres nesse sentido, assim, a coisa que eu mais queria é que aquela pessoa com quem eu vou namorar, ou com meu namorado, morresse de amor por mim. Né? Então, morrer de amor por mim, né? Uma frase antiga, hoje em dia o pessoal fala isso, né? Mas morrer de amor por mim, ou seja, estar totalmente enamorado por você. Olhem, não precisa, tanto os homens quanto as mulheres, alguém já morreu de amor pela gente, foi Jesus Cristo, Ele se entregou na cruz pela gente. Ele se entregou pela gente por quê? Porque Ele deseja que a gente tenha a vida e vida em abundância para a nossa salvação, para que nós sejamos alegres e felizes. Então toda a história de Jesus é uma história de amor para que a gente viva essa grande alegria. Então nós não podemos nessa vida senão ser felizes e fazer os outros felizes. Né? E
ser feliz só depende de nós, porque Deus já nos deu essa grande graça. Claro que a gente tem momentos de dificuldades, né? Não é essa felicidade flu-flu, digamos assim, né? Não é felicidade filó ou algo parecido com isso, mas uma felicidade verdadeira. E essa que é a grande graça que eu acho que deve vir ao nosso coração. Dom Gregório, nosso tempo está terminando. Eu queria que o senhor desse uma bênção para nós. Dá? Dá sim, pois não, com toda alegria, Ana Maria, viu? Sobre você, parabéns, né, pelo Natal que nós estamos vivendo, né? Um Feliz Natal para você, com sua família, né? Com aqueles que estão perto de vocês, né? De você pelo coração. E também a todos vocês, meus queridos amigos, né? Desejo um Natal muito, mas muito feliz e, como pediu minha querida Ana Maria, vou dar agora para vocês uma bênção, pedindo que o Natal seja repleto de graças e bênçãos e, principalmente, repleto de Jesus Cristo, porque ele é o dono da festa, ele é homenageado e sem ele não existe Natal. Ok? Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de amor e de misericórdia, eu vos peço a vossa bênção e a vossa graça sobre todos esses filhos que nos acompanham nesse momento, de um modo especial, graças e bênçãos sobre Ana Maria Rates e todos aqueles que pertencem a essa equipe para levar aos petropolitanos e ao mundo inteiro, pelas redes sociais, a boa palavra, a boa programação e um coração que se abre. Dai, Senhor, a alegria de celebrarmos esse Natal como verdadeiramente novo. Dai que nos livremos o quanto antes desta terrível pandemia que se abateu sobre nós. E vos pedimos apenas, Senhor, que sejamos felizes e realizados como é do vosso agrado, caminhando conforme os vossos desígnios, sendo cada vez mais santos, felizes e realizados, e manifestando a esse mundo a graça do amor e da misericórdia que viesses trazer a cada um de nós através do seu nascimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Dom Gregório.